Olá, hoje eu quero falar a respeito de um tema que é um tema que muitas vezes a gente vê ele sendo tratado na internet sem o devido conhecimento. Para isso, eu vou utilizar um comentário que eu recebi lá no canal Além da Nuvem a respeito desse assunto dos jesuítas, né? Quem fez esse comentário foi um inscrito do canal e ele disse: Boa noite, Márcio, mas onde entram os jesuítas nessa história? Uma vez que é conhecido que eles estavam por trás da invasão chamada descobrimento. E é evidente que esse é um comentário de alguém que desconhece, como a maioria dos brasileiros, né? Isso não é um demérito, não estou aqui condenando a pessoa por não conhecer a história, porque de fato a nossa história ela foi muito manipulada. Quem estuda a história do Brasil fora da ótica convencional percebe, vai entender que a história ela foi completamente falseada. Mas o tema jesuítas ele é envolto em muita desinformação e algumas ideias erradas a respeito dessa ordem. Porque na verdade as pessoas não sabem, mas os jesuítas eles nem estavam presentes nos descobrimentos portugueses. A grande maioria dos brasileiros não sabe disso. Os jesuítas não estavam nos descobrimentos. Na verdade, nem existia a ordem jesuíta ainda em 1500. A ordem jesuíta, ela vai ser fundada exatamente no ano de 1534 pelo padre Inácio de Loyola. E ela vai ser oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540, quer dizer, 40 anos após os descobrimentos. Os primeiros jesuítas que vieram para o Brasil, eles vieram junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1549, liderados por Manuel da Nóbrega. Ou seja, eles vão chegar no Brasil quase meio século após os descobrimentos. Então, os jesuítas não foram os primeiros cristãos a chegarem às Américas. E quem foram esses cristãos, se não foram os jesuítas? Eu já vou falar um pouco sobre isso. Para a gente entender esse contexto, a gente precisa conhecer um pouco melhor a história de Portugal, dos reis de Portugal, e o crescimento da influência católica romana no reino de Portugal, que vai se dar justamente no período em que a Espanha passa a governar Portugal, e a partir desse período os jesuítas começam de fato a ganhar mais força. Eu vou explicar isso. Vamos lá. Esse quadro aqui chama-se A Primeira Missa do Brasil, pintado por Vitor Meireles em 1860. O que você vê? Os primeiros portugueses que vão chegando, né? Celebrando o primeiro evento em território nacional, com muitos índios ao redor observando a cena. É importante citar, essa obra ela foi baseada na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada para o El Rei Dom Manuel, comentando a respeito da chegada da armada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A armada de Pedro Álvares Cabral era composta basicamente por cristãos da Ordem de Cristo, uma ordem militar religiosa, que foi a executora dos descobrimentos, a Ordem de Cristo, e por padres da Ordem dos Frades Menores, ou seja, franciscanos. Então, Henrique de Coimbra foi quem celebrou a primeira missa em território nacional e ele era um franciscano. Então ainda não existia a ordem dos jesuítas nos primeiros 50 anos da presença dos portugueses no Brasil. Não existia em território nacional, território brasileiro. Então, existe uma carta de Pero Vaz de Caminha, há um relato que mostra que aparentemente os indígenas acompanharam pacificamente a missa católica, inclusive parecendo copiar os movimentos feitos pelos portugueses.
como o de se sentar para assistir, né? Então vamos ler o que Pero Vaz de Caminha relatou. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir a missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele, e assim foi feito. Mandou aquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali todos nós, outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo Frei Henrique de Coimbra, franciscano, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que estavam ali, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali, com o capitão, a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho, referindo-se à bandeira da Ordem de Cristo. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos, lançados por essa areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, né, falando dos índios então, a qual andava folgando, e olhando-nos sentaram-se. E depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. Então, essa é o relato, né, no caso, de Pero Vaz de Caminha e do primeiro evento celebrado em solo brasileiro, que foi a missa. Para a gente entender um pouco o aumento da influência católica romana em Portugal, é preciso entender um pouco das dinastias portuguesas. Tá? Nós tivemos a Casa de Borgonha, 1139 a 1385. Os primeiros reis, né? Desde Dom Afonso I ou Afonso Henriques a Fernando I. Então entra a Casa de Avis, que mantém os costumes religiosos portugueses. Inicia então, a partir de 1385, com a Revolução de Avis, uma vez que a Casa de Borgonha ela tenta anexar o território de Portugal a Castela, mas a Casa de Avis não permite, junto com o apoio da população. Há uma crise, há uma guerra e há a primeira Revolução de Avis, ou a Revolução de Avis, como é conhecida. Então, a partir daí, você vai ter a sequência de reis da Casa de Avis até Dom Sebastião, que é um dos indícios principais acerca do providencialismo e do aspecto que está dentro da profecia do milagre de Eurique, que vai se cumprir na Casa de Avis, com um rei que acaba ficando sem descendência, que é o rei Dom Sebastião. Esse já em 1578, vai reinar entre 1557 a 1578. O rei Dom Sebastião, então ele vai desaparecer depois na Batalha de Alcácer Quibir no Marrocos. Ele foi inclusive o rei que proibiu, com pena de morte, a escravidão dos indígenas nascidos no Brasil, dos indígenas nativos do Brasil. Era proibido, passível de pena de morte para quem quebrasse essa lei. Depois disso nós temos ainda o rei cardeal, Dom Henrique I, e é a partir daí que vai de fato começar o cardeal-rei, né, que vai assumir após o desaparecimento de Dom Sebastião. Vai haver uma crise de sucessão e então a Casa de Habsburgo, tá? Sob o comando ali da dinastia filipina, Filipe I, Filipe II e Filipe III, é quem vai governar Portugal nesse período. É o período da chamada União Ibérica, que vai então desde 1581 a 1640. Nesse período, a Espanha ela tinha uma fé romana muito mais, vamos dizer assim, mais católica romana do que Portugal propriamente. Portugal, logicamente, sempre
se submeteu a Roma, como toda a cristandade, mas em um nível de submissão menor, no caso do que Castela, como um todo. O que isso quer dizer? Isso é algo que a gente estuda muito na Verdadeira História do Brasil, que é um curso, para quem não conhece, do Instituto Licentia. Isso quer dizer que os reis portugueses, eles eram reis templários. Então você já começa a entender que houve uma supressão da Ordem do Templo por Roma entre 1307 e 1314. Isso tudo está dentro desse período aqui, entre a fundação de Portugal, de 1139, até o final da dinastia de Avis, 1580, até o início, portanto, da União Ibérica sob o domínio da Casa de Habsburgo. Então é lógico que, sendo os reis portugueses, desde sua fundação, tendo fundado uma espécie de Estado templário e sendo a Ordem Templária, a Ordem do Templo, um poder que em muitos aspectos rivalizava com Roma em influência, era reconhecida, era apoiada e apoiava também a Igreja Católica Romana, pois todas eram parte da mesma cristandade. Mas, lógico que houve uma perseguição, os templários vão se refugiar em Portugal, o capital humano vai para Portugal, o capital humano, ou seja, as pessoas da Ordem do Templo, acabam recebendo ali um refúgio. O rei de Portugal, então, ele vai extinguir a Ordem do Templo no papel e vai criar uma outra ordem, chamada a Ordem de Cristo, a Milícia de Jesus Cristo, que posteriormente ela vai ser reconhecida por Roma também, e determinado por bula papal que todo o patrimônio da Ordem do Templo, que é a Ordem dos Templários, é transferido, fosse transferido para a Ordem de Cristo. Tá? Então, esse era o contexto de Portugal. Portugal tinha uma coroa e tinha uma parceria muito forte com a Ordem de Cristo, que era uma ordem privada. O empreendimento dos descobrimentos portugueses eram empreendimentos da Ordem de Cristo. Aqui eu tenho duas obras que eu posso citar, que tem a ver com isso que eu estou falando. Um deles, a Ordem de Cristo e o Brasil. O Brasil era propriedade da Ordem de Cristo, por bula papal. Olha só, a Ordem de Cristo não era da coroa portuguesa, ela era parceira da coroa portuguesa. Esse outro livro aqui, Crônica da Companhia de Jesus, de Padre Simão de Vasconcelos, que é um livro dos jesuítas, de um jesuíta, Padre Simão de Vasconcelos, que vai relatar a sua estada no Brasil, principalmente no século XVII e não no século XVI, não após o descobrimento. Tanto que ele nasce em 1597. Então os primeiros jesuítas vão chegar no Brasil em 1549. Tá? Quem estava no Brasil antes era a Ordem de Cristo e os franciscanos, discípulos que vêm por meio da ordem fundada por São Francisco de Assis, que funda a Ordem dos Frades Menores, que vão trazer aquele espírito missionário, naturalmente missionário. De fato, a Ordem Franciscana ela tem essa mentalidade de aproximação com o povo. É preciso entender que nós estávamos também vivendo, nessa época, o período da Contra-Reforma. Havia reforma protestante e havia Contra-Reforma. Então, enquanto alguns países aderiram à Reforma protestante, outros não. Outros adotaram medidas contra-reformistas. Então, isso vai acontecer, evidentemente, nos países ibéricos, na Espanha e Portugal, e é nesse contexto que aumenta a influência da ordem jesuíta, que ela é criada como uma medida da Igreja Católica de contra-reforma, ou seja, de oposição à reforma protestante. Então, os jesuítas eles vão ganhar bastante força no Brasil nesse período da União Ibérica, principalmente. Aumenta
a presença dos jesuítas, ou seja, após 1580, e continua crescendo após a restauração da independência de Portugal, que vai se dar ali em 1640, quando entra a Casa de Bragança no poder. Por isso é importante entender as dinastias, tá? Dom João IV, então ele ascende ao poder, ele era o Duque de Bragança, né? Um duque, enquanto Casa de Avis, a Casa de Bragança ela era um ducado, uma casa de duques. Então era muito importante na nobreza. Por isso que ele assume, inclusive, a dinastia na Guerra de Restauração contra a Espanha. Depois ele é aclamado rei. É inaugurado o período do interregno identitário nacional em Portugal, ou seja, dos reis sem coroa, o início dos reis sem coroa. Porque, evidentemente, eles não eram da dinastia da Casa de Avis, então eles assumem num papel de regência, de guardar a coroa. Por isso, todos os monarcas da Casa de Bragança, então, eram retratados com a coroa em suas mãos ou sobre uma almofada, mas não sobre a cabeça. Então, por isso, o período dos reis sem coroa. Isso é importante a gente entender também. E nesses dois períodos aqui, da Casa de Habsburgo e da Casa de Bragança, a gente vai ver um crescimento da presença dos jesuítas no Brasil. Até 1759, quando o Marquês de Pombal encabeça ali a expulsão da ordem dos jesuítas, 1759. Então a presença dos jesuítas no Brasil ela começa em 1549 e ela vai até 1759. Ela ocorreu, portanto, por 210 anos. Mas quem de fato faz os descobrimentos foi a Ordem de Cristo e os franciscanos. Tá? Isso é preciso desmistificar. Citação de Alice Lázaro. O golpe de morte na Companhia de Jesus, de morte porque não havia de recuperar a vida, faltando-lhe somente o de misericórdia, foi desferido por Sebastião José de Carvalho em 21 de setembro de 1757, depois de amordaçar a rebelião do Porto, sedição que imputou aos jesuítas. Não tardariam dali a 1 ano os tiros contra o rei, que o ministro atribuíra à conspiração dos Távoras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, uma outra aula. Se você quer se aprofundar mais a respeito desse assunto, você pode acessar o site institutolicentia.com e se inscrever em nossos cursos. O conteúdo desse vídeo é muito mais aprofundado e desenvolvido junto com outros conteúdos no curso A Verdadeira História do Brasil. Ok? Até o próximo vídeo.